Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao sábado da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja faz memória a São Jerônimo, presbítero. Foi João Jerônimo que ele fez a tradução de toda a Bíblia Sagrada. Ele nasceu na província romana da Dalmácia e provavelmente numa região da Croácia, por volta dos anos 340, e faleceu em Belém, na Palestina, em 420. Ele traduziu para nós em latim os textos do Antigo e do Novo Testamento. Que sua paixão pelos textos sagrados nos motive a aprofundar o conhecimento da palavra de Deus. Vale a palavra de Deus, peça a Deus uma graça. Esse apostolado da palavra nós fazemos graças à liturgia diária. Então peçamos a Deus essa graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje nós rezaremos com a primeira leitura, livro de Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 2, versículo de 5 a 9, de 14 a 15. Levantarei os olhos e eis que vi um homem com um cordel de medir a mão. Perguntei-lhe, aonde vai? Respondeu-me, vou medir Jerusalém para ver qual é a largura e o seu comprimento. Eis que apareceu o anjo que falava em mim, e quando lhe vinha ao encontro um outro anjo, que lhe disse, corre a falar com esse morto, dizendo, a população de Jerusalém precisa ficar sem muralha, em vista da multidão de homens e animais que vivem no seu interior. Eu serei para ela, diz o Senhor, muralha de fogo, e ao seu redor, e mostrarei minha glória no meio dela. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venham para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia, e serão o seu povo, habitarei no meio de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Jeremias 31. Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Ouvir nações a palavra do Senhor, e anunciar nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo, e o guarda, qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. O Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo de 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos, prestai atenção às palavras que eu vou te dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhe ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, a liturgia hoje, o Evangelho de Lucas, né? No capítulo 9, na festa de São Jerônimo, Jesus pede que eu e você preste atenção a algo importante que ele vai dizer e que vai acontecer. Vai acontecer com ele, vai acontecer com os discípulos e vai acontecer com cada um de nós. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Todos os discípulos, todo aquele povo estavam encantados com Jesus. E não sabiam quantos portentos, quantos milagres, quantas coisas bonitas ele falava para aquela multidão e também para os seus discípulos. Ô diácono, a gente tem que ter cuidado com esses encantos, né? É verdade. Temos que ter cuidado com esses encantos para não sair, tirar a gente do foco.
Porque muitas vezes o nosso encanto, ele é fruto de expectativa que eu crio nas coisas. Não nas coisas de Jesus, mas nas minhas coisas. Naquela época, Jesus fazia muitas pregações bonitas, muitas curas, muitos milagres. Todo mundo queria viver ao redor de Jesus, porque era bom demais ficar junto dele. E Jesus, ele quando quis falar esse adendo importante, falou assim: venham cá vocês, meus discípulos. A multidão não, só os discípulos. Aí o pastor ficou com medo. Eita, e agora? O que será que vai dizer, né? Aí ele fala tudo que ele não queria ouvir, nem eu nem você. Não é verdade? A gente quer saber de sofrimento. Quando fala no sofrimento, todo mundo diz assim: vixe Maria, eu não quero nem saber disso, né? Era tudo que eles não queriam ouvir de Jesus. Por que, diácono? Porque viviam no céu, eles viviam lindas pregações, quantos milagres, quantas coisas bonitas, palavras belíssimas, que deleitavam o coração de todo mundo. Ô diácono, mas já não tinha alguém que não gostava dele? E que quisesse matá-lo? Puxa, tinha muita gente, inimigo de Jesus. Espera aí, meu povo. Muita gente inimigo dele, não gostava dele, queria matar ele, queria perseguir ele. Gente estava atravessado com ele na garganta. A sua comunidade também é assim. Tem gente atravessada com a gente na garganta. Aí eles vê. Aí não pode falar, né? Porque a gente reza só. Eu só posso rezar. Eu participei do encontro agora, no final da minha comunidade. A gente estava na celebração. Ninguém fez referência a gente, ninguém falou pra gente, ninguém viu a igreja presente ali. Todo mundo se emocionou, mas não viu, não é? A pessoa de Cristo que estava no sacerdote, né? Ficaram na frente do altar, digo: Jesus, perdoa, Jesus, né? Mas é coisa das forças espirituais negativas que a gente não vê e nos ataca, né? Não é do pessoal, não. É porque às vezes ainda a nossa espiritualidade é pouca e a gente precisa estar mais perto. A culpa, eu olhei assim, a culpa de quem é? A culpa do diácono, que não chamou ele para evangelizar, para falar de Deus, não é não? É verdade. Mas Jesus tinha muito inimigo. Muita gente não gostava de Jesus, porque ele fazia o bem. Nem todo mundo gosta de fazer o bem às pessoas, fazer o que agrada às pessoas. O inimigo, ele fica tentando de rodear ali, de pegar ali, da rasteira. Mas não é rasteira com os pés, não. É no coração. São pessoas que manipulam outras pessoas pelo falso testemunho. Julga mal a pessoa, imagina uma coisa e pensa que é verdade, vai e fala. Olha só. Já viu esse filme já? Lá no seu trabalho, na sua família, na comunidade, né? Ô Diácono, que filme é esse? Tem pessoas de ouvir um conselho e aquele conselho, aquela atenção se volta para o ódio, para a perseguição. Então nós precisamos que rezar mais e formar mais o nosso povo para não deixar ele sair criticando o sacerdote, criticando o diácono, criticando o patrão, criticando os pais, a mãe, a esposa. Eu tenho que ter coragem de falar as coisas com as pessoas cara a cara, sem ter medo de falar com ninguém. A verdade não pode ser silenciada. E longe da verdade, a gente mata as pessoas tomando essas atitudes pecaminosas que não nos ajudam a viver bem. Tá certo? Nós somos assim, tem coisa que na vida da gente que não convém, mas a gente muitas vezes não quer ouvir. Ô diabo, qual o passo que eu tenho para orar? Poxa, sabe não? Tirar seus apegos do coração, suas raivas, sua indiferença, as birras. Desarme-se, meu irmão, minha irmã. Revista-se da armadura de Deus. Nem todas as respostas precisam ser saborosas. Jesus, ele é nosso bem maior. Escute, aprenda a rezar.
Ô diácono, e quantas coisas a gente faz sem saber a resposta? Quantas coisas? Olha só, quantas renúncias eu vou enfrentar na minha vida quando eu tenho uma vida mundana. Eu tenho que dar o primeiro passo, porque hoje eu tenho que dizer assim, não, hoje eu não vou pecar não, hoje eu vou ser diferente. Eu vou ser luz das nações. O profeta Zacarias vai falar hoje no capítulo 2, ele fala da construção de um templo em Jerusalém. Aqui nós vemos a terceira visão do profeta Zacarias, essa imagem que nos leva ao regresso, traz o povo do exílio da Babilônia para reconstruir Jerusalém. Olha que coisa linda, né? Jerusalém era a cidade florescente que vive sob a proteção de Deus. E o profeta diz aqui, que eu venho habitar no meio de ti. Jesus veio habitar no meio de nós, veio habitar no meio da sua família. A sua família é a nova Jerusalém. Regresse para ela, homem, regresse para ela, mulher. Volte para o seu primeiro amor. Mas como diz o salmista hoje, o Senhor guardará os pastores, aqueles que estão no rebanho de Deus. Então peçamos a Deus essa graça. Temos coragem para ouvir as palavras que Jesus vai nos falar. Ele é nosso pastor, nosso amigo. Fiquemos a seus pés e sejamos obedientes. Mesmo que não seja o que gostaríamos de escutar, mesmo que não me alegre, mas para que tudo seja para o louvor e para a sua glória. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor volte sua paz para vós e tenha misericórdia de vós. Volte para vós, o Senhor, e vos dê a sua paz. Abençoai-vos, o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.